Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Enigmas e Mistérios e hoje a gente vai dar continuidade àquela fotografia que foi tirada em São Bernardo do Campo no dia 2 de setembro de 2016 por mim. Na hora que eu estava voltando do almoço, eu vi um objeto voador não identificado, um objeto de forma discoidal e peguei o meu iPhone e tirei uma fotografia. Tá lembrado? Essa fotografia aqui, ó. Então, a gente vai estar trazendo para vocês aí alguns vídeos, fotografias e muitas informações legais a respeito desse caso. Acompanhe. Então, pessoal, voltamos. A primeira informação que eu queria passar para vocês é o seguinte: depois que a gente divulgou essa fotografia na mídia, na internet, o que aconteceu? Muitas pessoas vieram procurar a gente falando: olha, eu vi esse objeto aí, eu estava em tal lugar, em São Bernardo do Campo, e vi o mesmo objeto que você fotografou. E o interessante é que ocorreram não só avistamentos no mesmo dia que eu fotografei, que foi no dia 2, como também ocorreram alguns avistamentos em dias anteriores e dias posteriores. Para você ter uma ideia, eu vou colocar na tela aí uma tabela onde a gente vai ver esses casos. Ó, dá uma olhada que coisa interessante. Antes do dia 2 de setembro ocorreram 4 casos. No dia 2 teve 3 casos e depois do dia 2/9, 6 casos, perfazendo aí 13 casos envolvendo 23 testemunhas, ou seja, 23 pessoas viram objetos voadores não identificados por aqueles dias, inclusive no dia que eu fotografei, ali na região, em São Bernardo do Campo, em São Caetano e nas redondezas. Muito interessante essa informação, né? Muitas pessoas têm me perguntado: Edson, essa fotografia que você fez, essa característica desse objeto, já foi detectado objetos assim em outras fotografias, em outros países, né? Então eu fiz uma pesquisa, vou mostrar para vocês aí algumas fotografias. Acompanhe aí a primeira fotografia que a gente tem notícia de um objeto parecido, né, com o que eu fotografei, ocorreu na Áustria, né, em 1971. Estou colocando a foto aí na tela, vai acompanhando. É bem interessante essa fogafia, foi tirada no dia 23 de maio de 71, né, por volta do meio-dia e 30, e por um músico chamado Rudi Nagora, né? O Rudi Nagora é essa pessoa aí que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Ele é um músico, ele chegou a tirar várias fotografias desse objeto voador não identificado. Uma outra fotografia, né, que vocês estão vendo agora aí, foi tirada no Uruguai, em Florida, no Uruguai, no dia 11 de julho de 1977, pelo senhor Héctor Rufino Delgado. Senhor Héctor Delgado, né? Ele tirou uma foto também bem parecida com o que eu tinha fotografado. Vamos ver agora outras fotografias, né? Tirado na Hungria. Essa aí foi no dia 27 de outubro de 1996. Vamos ver essa outra agora na Polônia, dia 26 de julho de 2003. Né? Interessante também. E essa foto bem recente aí tirada no Peru, né? Em Huánuco, Peru, no dia 11 de junho de 2016. Neste ano que foi tirada essa fotografia. Bem interessante essas fotos aí, né? E dá pra gente fazer um comparativo com a fotografia de São Bernardo do Campo. Quer dizer, existem objetos parecidos, similares, que já foram fotografados por outras pessoas em várias partes do mundo. Então, pessoal, o mais legal é que esse objeto aí que eu fotografei teve alguns casos que ocorreram na Inglaterra e no país de Gales que parece que é o mesmo objeto fotografado. O primeiro caso, que aconteceu em setembro também, no dia 16 de setembro de 2016, envolveu, né, uma equipe da polícia. Tá? Eles estavam no canal de Bristol, no país de Gales,
era o NPAS, Serviço Aéreo da Polícia. Ele filmou um objeto contra o vento, né? Ele estava andando contra o vento, vocês estão vendo as imagens aí, e utilizando o modo infravermelho da câmera a bordo do helicóptero. Bem interessante, né? Essa filmagem aí. Isso foi no dia 16 de setembro de 2016. 4 dias depois, no dia 20 de setembro de 2016, mais 2 policiais foram chamados para atender uma ocorrência de um avistamento de OVNI que estava aparecendo em Swansea, no país de Gales também. Uma moradora lá estava vendo um objeto voador não identificado. E o interessante, né, esses 2 policiais que vocês estão vendo aí, eles relataram, né, que em determinado momento aquilo que parecia ser uma estrela, ela aumentou o tamanho e disparou em grande velocidade, fazendo um movimento, né, fazendo um L. Lembra que o objeto de São Bernardo também, antes de desaparecer rumo ao espaço, fez um L? Então, esse objeto avistado, objeto voador não identificado avistado lá no país de Gales, também fez um L. Isso no dia 20 de setembro de 2016. Outro caso que merece ser relatado aconteceu no dia 23 de setembro de 2016 na Inglaterra, né? Vocês estão vendo as imagens aí, bem interessante. Esse objeto também é bem parecido com o objeto filmado, né, pelo Serviço Aéreo da Polícia lá no país de Gales, né? E também lembra bastante o objeto fotografado lá em São Bernardo do Campo. Eu separei para vocês agora uma filmagem do dia 22 de dezembro de 2008. Dá uma olhada nessas imagens aí, ó. É bem interessante, né? Essa filmagem aí, ela foi feita pela missão STS-115, né? E foi feito de um objeto no espaço. É muito parecido com o objeto filmado no dia 16 de setembro de 2016 e pelo fotografado também no dia 23 de setembro de 2016 na Inglaterra. A fotografia de São Bernardo, ela está passando por análises. Tem uma análise que está sendo feita agora por um especialista lá nos Estados Unidos, e tem também um especialista brasileiro que está fazendo essa análise. Só que outras pessoas já fizeram análises. 5 pesquisadores no Brasil fizeram análises. Um pesquisador e a sua equipe de Portugal também fizeram análise, e 2 análises nos Estados Unidos. Ou seja, vocês estão vendo aí um quadro comparativo em que já foram feitos 9 análises em 3 países diferentes, e todas as análises deram que a fotografia é autêntica, que não houve nenhuma manipulação digital, que não é uma tampa de panela, que não se trata de nada convencional, né? Mas vamos aguardar as próximas análises, e assim que saírem essas análises a gente vai estar divulgando lá no portal da Burn, tá? Então vocês acompanhem lá também, que tudo a respeito desse caso a gente vai estar colocando lá no portal. Outra coisa que eu queria comentar, o que aconteceu? Foi um rebuliço. Depois que a gente tirou essa fotografia, os militares também ficaram interessados, e nós acabamos mandando essa fotografia a pedidos, né? Teve uma negociação com a Força Aérea Brasileira, nós mandamos a fotografia para lá. E o DECEA chegou a comentar que a fotografia era algo impressionante. Eu tive conversando com um capitão também do Condabra, e ele falou para mim assim que ele não conhece nenhum objeto voador conhecido ou militar que se assemelhe àquilo. E ele foi taxativo, falou que drone não seria aquele objeto. Eu fiz algumas pesquisas também no aeroporto de Congonhas, de Guarulhos, para saber se tinha sido detectado algum objeto voador não identificado. Pedi inclusive as cópias das LROs, né, que são os livros de registro de ocorrências, e realmente não tinha nada. Aí eu fui mais fundo, perguntei
se naquela rota, naquela latitude e longitude, estava passando algum objeto voador convencional, avião, e eles responderam taxativamente que não havia nada naquele horário passando por aquelas coordenadas. Então o que seria isso? Né? O que aconteceu em São Bernardo do Campo? O que seria esse objeto voador, né, não identificado? Até agora a gente não conseguimos nenhuma explicação convencional. Se trata de um mistério. Eu queria falar para vocês também que recentemente nós tivemos, né, com alguns pesquisadores no local lá, para fazer mais levantamentos, mais análises, tirar fotografias lá no local, até para ver a altitude, qual a distância aproximada que o objeto deveria estar, o tamanho do objeto. Então isso é muito importante numa pesquisa. Não é só pegar, por exemplo, a fotografia e no achômetro e falar qualquer coisa, que é isso, que é aquilo. Não, tem que fazer uma análise mais profunda. E nós tivemos também a grata satisfação de receber também uma equipe de televisão da TV Record que vai estar em breve aí soltando uma matéria a respeito desse caso. Eles foram no local, gravaram tudo, devem estar fazendo aí um trabalho bem interessante. Então fique ligado aí também que em breve deve sair essa matéria jornalística na TV Record. Mas eu queria mostrar para vocês agora, dentro desses testemunhos que nós recebemos ao longo desse tempo, né, que a gente foi divulgando a fotografia e tudo mais, nos procurou a Tatiane, e ela disse que em fevereiro de 2016 ela estava na casa dela, lá no Riacho Grande, também em São Bernardo do Campo, e ela mais a filhinha dela pequena e uma amiguinha da filhinha teriam visto o mesmo objeto, só que eles não viram um objeto, viram 2 objetos. A gente vai acompanhar agora esse depoimento aí. Então acompanhem o depoimento da Tatiane. Eu estava conversando com um amigo e eu tinha exatamente essa visão do quintal, essa visão que vocês estão vendo aí. E mata, represa. Onde eu morava tinha poucas casas na região. Bem na direção da lâmpada, só que mais ao fundo, possivelmente posicionado na represa ou na borda da represa, eu vi que subiu um disco metálico na vertical e parou de repente. Quando eu percebi que não era um balão, né? Além de eu gritar, né? Eu acabei desligando o telefone na cara desse meu amigo e em questão de desespero mesmo, porque eu gritei, é um OVNI, e desliguei na cara dele e eu queria muito ter registrado. Só que assim, ele parou, ele foi para a direita, se deslocou para a direita e na sequência ele cruzou o céu, né? Em minha direção, mas indo para como se fosse lá para o riacho ou para o litoral. Então, essa aí foi a primeira parte, né? Que a Tatiane falou que viu esse objeto, né, subindo e depois indo rumo ao litoral. Mas tem a segunda parte. Depois a filhinha dela mais a amiguinha viram e foi um negócio tremendo. Acompanhe aí a continuação desse depoimento. Minha filha que estava com a amiga dela brincando no quintal, mais para baixo, elas já começaram a olhar para o céu e me chamaram, gritaram também, né? E me chamaram para descer a escada para ver o que elas estavam vendo. E eu desci as escadas na correria e eu acabei procurando, eu não estava encontrando, estava um pouco nervosa. E quando eu consegui avistar, era outro OVNI, indo para a mesma direção que o outro. Foi muito rápido também, eu estava já tremendo por causa do primeiro avistamento, eu não estava raciocinando direito para fazer o registro, enfim, elas viram também. Elas não entenderam muito, né? A minha filha começou a chorar
E aí eu levei minha filha para dentro de casa, que ficou Legal, muito né? Bem abalada. interessante. E ela conversando comigo, ela falou realmente que a filha dela ficou bem impressionada com aquele avistamento, chegou a chorar e foi bem chocante o negócio. Agora, veja o que ela falou em relação, né, o caso dela com a fotografia. Acompanha aí. Só tive coragem mesmo de falar sobre esse assunto por causa da sua fotografia, que foi com ela que eu tive a confiança mesmo, porque alguém fotografou. E é muito difícil a gente falar que viu algo se a gente não tem provas disso, né? E quando eu vi a sua foto, a minha filha viu a sua foto, a gente relembrou muita coisa e, enfim, hoje ela está um pouco mais madura sobre o assunto, então a gente conseguiu ver a sua foto com mais tranquilidade, né? E ela falou assim: mamãe, tá vendo como existe? E as pessoas falavam que não existia. Enfim, o seu registro trouxe um conforto aqui para nossa casa. E Edson, lhe agradeço muito pela seriedade do seu trabalho e pela forma que conduziu em nossas conversas, sempre profissional e sempre esclarecendo muito essas informações que para a gente, que é leigo no assunto, é muito importante, né? E muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar falando sobre isso, sem me sentir envergonhada, tá bom? Um grande abraço para você e para todos que acompanham o seu trabalho. Namastê. Então, Tatiane, nós aqui agradecemos aí a sua disposição, né, em colaborar com a pesquisa que a gente está desenvolvendo a respeito desse caso da foto. E a gente fica feliz de que, assim, não foi só eu que vi esse objeto, várias pessoas viram, você, a sua filha e várias outras pessoas também que estão que deram o seu relato e que está lá registrado no site da Bunny, né? Quem quiser, quem tiver curiosidade, vai lá. Se você também que está me assistindo viu alguma coisa, quiser relatar, escreva, né, pro meu e-mail aí, que a gente vai estar conversando com você, vai estar pegando mais detalhes para ver se trata, né, do mesmo objeto ou de alguma outra coisa que porventura você tenha visto na região também. Legal? Então, espero que você tenha gostado essas novas informações que nós trouxemos, né? Continue nos prestigiando, clique aí no joinha e para finalizar agora eu vou colocar a foto também de São Bernardo aí para vocês lembrarem, marcar bem, porque é uma foto histórica, né? Uma coisa que vai ficar marcado para o resto da vida na ufologia brasileira, tá? Então nos acompanhe aí e até o próximo Enigmas e Mistérios.